Oi, pessoal, boa tarde. Hoje nós vamos corrigir das páginas 170 até as páginas 173, que são as atividades 2 e 3 do material Trilhas de Aprendizagem 2. Nós vamos fazer a correção junta porque ainda quando, né, nós estávamos presencial, eu expliquei para vocês que os vestígios da pré-história, ou seja, de todos aqueles acontecimentos que ocorreram antes da invenção da escrita, porque nós consideramos história só aquilo que surgiu depois da invenção da escrita no ano 4000. Então, tudo aquilo que é da pré-história geralmente é estudado a partir de vestígios materiais, objetos, enfim, vestígios materiais que os arqueólogos encontram. E aí eu disse para vocês que a arqueologia é uma especialização, ela é uma profissão. Você pode fazer uma graduação em arqueologia, ou você pode se formar em história e se especializar em arqueologia, mas é importante entender que o arqueólogo e o historiador são profissionais diferentes. O historiador ele vai interpretar, tentar colocar no modelo os vestígios que o arqueólogo encontra. Lembram disso? A gente chegou até a ver um sítio arqueológico, como que era a estratificação e tudo mais. E agora o material Trilha de Aprendizagens 2, ele retoma a questão da pré-história mais uma vez. Então a atividade 1 foi sobre o domínio do fogo, que nós já corrigimos, e agora nós vamos falar sobre o Parque Nacional da Serra da Capivara, que é aqui no Brasil e que tem bastante vestígio arqueológico da pré-história. Eu também disse para vocês que o Brasil ele tem uns sítios arqueológicos muito abundantes que produzem muitos vestígios e por isso são estudados por arqueólogos e historiadores do mundo inteiro. Então, bem assim, né? Trilha de conhecimento. Em 1972, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO, criou a Convenção do Patrimônio Mundial para incentivar a preservação de bens culturais e naturais considerados muito importantes para a humanidade. O objetivo é preservar esses lugares para as próximas gerações. Nessa atividade, vamos conhecer um lugar no Brasil que é considerado um patrimônio cultural da humanidade, o Parque Nacional da Serra da Capivara. Então, gente, o que é um patrimônio? Patrimônio é uma coisa muito importante. Então, o patrimônio de uma pessoa vai ser os bens que ela tem, a casa, o carro, o dinheiro, etc. Patrimônio histórico é aquilo que é muito precioso para o estudo da história e que não pode ser perdido. Então, hoje, mesmo no Brasil, existe uma legislação, né, uma série de leis que protegem o patrimônio histórico. E aí, alguns locais, algumas edificações, algumas coisas são enquadradas como patrimônio para poder serem protegidas. O patrimônio ele pode ser material, por exemplo, uma construção antiga, ou ele pode ser imaterial, como por exemplo a capoeira, certo? Aqui nós estamos falando de um patrimônio cultural da humanidade, mas que fica num lugar, que é o Parque Nacional da Serra da Capivara. Então eles trazem esses dois elementos, a questão de ser um patrimônio material, mas também imaterial. Nas Américas, os sinais mais antigos da presença humana ficam no Brasil. O Parque Nacional da Serra da Capivara fica no interior do estado do Piauí, na região Nordeste, e abriga sítios arqueológicos, a maioria com pinturas e gravuras rupestres, que indicam a presença humana há pelo menos 50 mil anos. Aí eu disse para vocês que o local no qual nós achamos vestígios arqueológicos a gente chama de sítio. Não é um sítio tipo uma chácara que a gente vai no final de semana. Sítio é o nome que a gente dá para esse lugar, que os arqueólogos trabalham. Entre os achados mais significativos, podemos destacar as escavações do sítio da Toca do Boqueirão da Pedra Furada, iniciadas em 1978 e concluídas em 1988, que permitiram a descoberta dos mais antigos sinais até hoje conhecidos da presença humana nas Américas. Fogueiras estruturadas e uma grande quantidade de objetos feitos de pedra lascada. Já no sítio do meio, encontramos fragmentos de cerâmica mais antiga nas Américas, datadas de 8.960 anos, o primeiro objeto americano feito de pedra polida, uma machadinha datada de 9.200 anos. Então, esses são alguns objetos que se encontram no Parque Nacional da Serra da Capivara, que são esses vestígios arqueológicos da vida pré-histórica. Então, fogueiras estruturadas, objetos feitos de pedra lascada, cerâmica e uma machadinha. Aí vem aqui, ó, aonde fica, né, o sítio da Serra da Capivara, aqui no estado do Piauí, esse amarelinho.
alguns dos objetos que são encontrados. Aí você me diz, professora, como que o arqueólogo sabe que isso aqui é uma pedra que foi moldada pelo homem? Porque quem olha assim, nós que não somos arqueólogos, olhamos e parece que é só uma pedra da natureza. Mas não, gente, a forma que tem as lascas na pedra, elas são antinaturais, elas sinalizam que foi alguém que fez essas marcas. E aí, por isso que a existência dessas pedras lascadas, ela significa que há presença humana, mesmo que eles não tenham achado as caveiras, enfim. E aqui o Parque Nacional, como ele é cheio de grutas, assim, até por isso ele vai ter bastante pintura rupestre, que é aquela pintura que é feita na parede das cavernas. Aí pergunta, né, em qual região do Brasil fica localizado o Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí. A gente acabou de ver ali no mapa, certo? De acordo com o texto, quais são os materiais e objetos encontrados que comprovam os seres humanos habitarem essa região há milhares de anos? A machadinha, a cerâmica, as fogueiras estruturadas e os objetos de pedra lascada que nós vimos a foto. Fogueiras estruturadas é vestígio de que teve ali uma fogueira, né, que pegou um local onde foi colocado fogo de propósito. Isso indica presença humana também. Nós até estudamos ainda presencialmente que o fogo, ele auxiliava, né, também como proteção, além de proteger do frio, mas também contra animais que viam o fogo e se afastavam. Então o fogo foi muito importante, a descoberta do fogo, né? Então, a atividade 2 do Parque Nacional da Serra da Capivara era isso, né? Para vocês entenderem um pouco a importância do Brasil na história arqueológica, na pré-história da América, né? Que o ser humano mais antigo da América foi encontrado aqui no Brasil, é a Luzia, mas foi encontrado na região de Lagoa Santa, em Minas Gerais, que estava no Museu Nacional, aquele museu do Rio de Janeiro que pegou fogo, lembra disso? Agora eles estão trabalhando na reconstituição do crânio, mas parece que eles conseguiram encontrar todos os pedaços. Aí agora nós vamos para a atividade 3, que é sobre a arte rupestre. A arte que é rupestre, tem esse nome rupestre, porque se refere à pré-história, tá? Então sempre que você vê arte rupestre, é da pré-história, é do homem primitivo, vamos assim colocar. Então, você sabia que os primeiros seres humanos já sabiam desenhar? O que eles desenhavam? Onde ficam esses desenhos? Nessa atividade, vamos conhecer essa expressão artística dos primeiros seres humanos, chamada de arte rupestre. Chamamos de arte rupestre as primeiras manifestações artísticas da humanidade que eram realizadas em paredes de cavernas ou rochas ao ar livre. Essas pinturas ou gravuras eram feitas com resto de carvão, tintas extraídas de plantas, terra colorida, clara de ovo, sangue de animais, entre outros materiais. Os desenhos e gravuras retratavam animais, plantas, seres humanos, além de cenas de dança e animais sendo caçados. Aí aqui, ó, tem duas imagens de pintura rupestre que são muito famosas no mundo todo e que são de cavernas que estão no Parque Nacional da Serra da Capivara, aqui no Brasil. Então, vocês veem, vamos analisar aqui o que mostra. Aqui mostra um animal menor, parece que é um filhote, com um animal maior. Aqui os seres humanos. Aqui, se vocês forem analisar, tem os seres humanos com lança, né? Alguns outros animais. Eu creio que a gente fez até análise dessas imagens presencialmente. E aí vem as questões. Espera aí. O que é arte rupestre? Aí, arte rupestre é a manifestação artística da pré-história, dos homens primitivos, dos homens pré-históricos. Aí vocês veem como vocês vão escrever aí, não precisa ser exatamente as minhas palavras. Quais eram os materiais utilizados pelos seres humanos para produzirem os desenhos das pinturas rupestres? Clara de ovo, sangue de animais. Vamos ver aqui no texto, tem uma lista, né? Tinta extraída das plantas, terra colorida e restos de carvão. Aí vocês vão colocar isso aí. É legal eu falar para vocês também que a arte rupestre, muitas vezes, em algumas regiões, principalmente aquelas na qual essas pinturas aparecem em cavernas bem afastadas, que é muito difícil acesso, elas não têm uma função só de decoração. Imaginem que vocês são arqueólogos e vocês encontram essa pintura aqui, por exemplo, numa caverna muito difícil acesso, que você tem que ir com material de alpinismo para conseguir encontrar. Uma coisa que está num difícil acesso, muito escondida, é algo que é feito para decorar? Vocês concordam que se fosse para ser uma pintura bonita e tal, para fazer uma decoração, seria num lugar visível? Então, a partir desse raciocínio, os arqueólogos, olhando outras fontes também e tudo mais, chegaram à conclusão de que algumas manifestações de arte rupestre podem ter um intuito mágico. Como assim mágico? Em que sentido mágico? No sentido de que os homens primitivos acreditavam que
aquilo que eles estavam pintando, de certa forma, atrairia isso para eles. Então, tipo assim, eles queriam caça, queriam mais alimento, aí eles pintavam cenas de caça e etc. É uma hipótese, né, pessoal? Mas é uma hipótese que é interessante da gente trabalhar, tá certo? Então, o que vocês acertarem, coloco certinho, o que vocês errarem, vocês corrigem e me manda lá no Google Sala de Aula. E dúvidas também por lá, tá?